Boa noite, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, lá no capítulo 21. Hoje eu pretendo terminar o livro de Josué, capítulo 21, dos versos 43 em diante. O título dessa pregação é O Deus dos Infiéis. Amém? Então, o livro de Josué, todos já sabem, Josué está praticamente no fim do seu ministério, ele está encerrando o seu ministério, ele pega o ministério das mãos de Moisés e dá continuidade àquilo que Deus havia prometido para Israel, que era a conquista, a reconquista, o retorno para a terra de Canaã. Moisés morre e Josué assume, então, a liderança do povo. Então, Deus passa a falar ao povo por meio de Josué, e é por meio de Josué que Deus, então, traz todo o juízo sobre aquela terra, que era uma terra que tinha chegado ao limite da iniquidade. Então, Deus estava trazendo o seu juízo diante de todas aquelas nações, aqueles povos que faziam parte da terra de Canaã. E, então, está aqui no final do seu ministério. Israel já tinha conquistado todas aquelas nações, já estava, então, chegando o tempo do descanso. Então, no capítulo 21, os versos 43 a 45, diz assim: Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Eu acho lindo isso, né? Porque o texto o tempo todo está falando que é Deus quem traz eles, é Deus quem dá a eles a vitória, é Deus quem entrega nas mãos dele essa terra, e eles só têm uma tarefa diante de tudo isso, que é tomar posse daquilo que Deus tinha feito por eles. Isso tem muito a ver comigo e com você, porque a conquista de tudo que nós temos nas nossas vidas é um presente, é uma graça da parte de Deus. Amém? Conduzido para cada um de nós. Eu acho que as mulheres que estavam no encontro de ontem e os homens que estavam no último encontro, a gente tratou sobre vencendo a impaciência, onde a gente esteve vendo assim, a forma como Deus cuida de nós, mesmo diante de situações onde a gente não percebe, muitas vezes, a presença de Deus e acha que Deus nos abandonou. E ali a gente pôde tratar algumas histórias, algumas experiências de pessoas que passaram por situações trágicas e, mesmo assim, Deus manifestou a sua soberania, a sua graça em tudo isso. Então aqui a gente vê isso, vê um povo que vai para a guerra, mas quem dá a vitória para eles é o próprio Deus. Se eles fossem sem Deus, eles provavelmente tinham levado uma surra e voltado lá a serem escravos do Egito. Mas porque Deus havia prometido, não o homem, o próprio Deus havia dado a promessa para eles, era o próprio Deus então que estava trazendo para eles toda aquela vitória sobre aqueles povos, e trazendo o juízo também por meio deles, e Deus então estava cumprindo a sua promessa dada para Abraão cerca de 500 anos antes de tudo aquilo acontecer. Então, no verso 44, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Então, isso aponta um tipo de Deus que nós temos. Um Deus que, quando promete, ele falha. Que, quando ele promete, ele não cumpre. É um Deus que a gente não pode confiar, porque de alguma forma ele não vai cumprir aquilo. É isso que nós cremos? É nesse Deus que nós cremos? Não. O Deus das Escrituras, quando ele fala, isso vai acontecer, ele cumpre, ponto final. Amém? Certo? Então, crente que fica revoltado com Deus, está certo? O que esse crente está falando quando ele diz que ele não ele fica revoltado com Deus, com algumas coisas, com alguns processos que acontecem na sua vida? O que ele está dizendo para Deus é que ele não confia no cuidado de Deus. Ele não confia que Deus está cuidando dele. Então, o que nós vemos no texto é que, então, finalmente,
toda a promessa que Deus tinha dado a Abraão tinha se cumprido e agora o povo estava vivendo um tempo de descanso. A guerra cessou, o juízo cessou e agora era o tempo deles viverem, então, o melhor daquela terra e aproveitarem e desfrutarem de todas as promessas de Deus em suas vidas. Às vezes eu penso nisso em relação a mim e em relação a você também, né? O quanto que nós descansamos em Deus, o quanto que nós desfrutamos da salvação em nossas vidas. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a salvação não é suficiente para nós, de que a graça não é suficiente para nós, de que acordar todos os dias não é suficiente para nós. Eu vi um vídeo esses tempos no Instagram, não sei quantos de vocês já viram, onde uma mulher num podcast, ela falou assim, se alguém te desse 10 milhões, acho que era 10 milhões ou 10 milhões, acho que era. Se alguém te desse 10 milhões, você ficaria feliz? A pessoa falou assim, óbvio. Você acordaria feliz no outro dia? Sim, acordaria muito feliz. Imagine 10 milhões. Você acordaria feliz? Sim, acordaria muito feliz. E se você ganhasse 100 milhões? Você acordaria feliz? Mais feliz ainda. Mais feliz. Mas se ao te dar os 100 milhões, eu falasse assim para você, olha, eu vou te dar 100 milhões hoje, mas amanhã você não vai acordar. Você tem 100 milhões só para viver o hoje. Amanhã você não vai acordar. O que você faria? Você ficaria com os 100 milhões ou preferiria acordar no outro dia? E ela falou, não, preferiria acordar. Então você está me falando que acordar no outro dia é melhor do que 100 milhões. Do que ter 100 milhões. Então, por que nós não acordamos todos os dias com a mesma alegria, como se nós fôssemos pessoas ricas? Porque nós temos o maior de todos os tesouros, que é a vida. Que é acordar todos os dias. Para aqueles que têm família, que têm filhos, não é bom acordar todos os dias? Acordar todos os dias com a esposa ou com o marido. Acordar todos os dias, poder ter alguém para você dizer que você ama, ou que você também é amado, ter um filho para você beijar todos os dias, ou ter um pai ou uma mãe. Eu fico vendo, às vezes, vídeos de avós também. Estou ficando velho mesmo, gente, confesso. Eu fico vendo vídeos de netos, né? Eu já estou sonhando com meus netos, né? Gabriel que se lasque, ele que se vire. E eu fico vendo os vídeos dos netos correndo para os avós, assim, né, cara, vivendo isso. Então, tudo isso é um privilégio que nós temos todos os dias. Todos os dias. Gente, esses dias eu fiquei sabendo de um adolescente de 15 anos de idade, que morava com o pai. O pai trabalhava de noite e ele ficava em casa de noite. E ele foi jantar, sozinho, sem ninguém em casa, e ele se engasgou com um pedaço de carne. E, por não ter ninguém para ajudá-lo, esse menino veio a falecer, com 15 anos de idade. Sabe, então, assim, às vezes a gente se esquece disso, de que a morte ela é uma possibilidade para qualquer um de nós. Ela está aí o tempo todo para qualquer um de nós. Então, o tempo de a gente amar as pessoas é agora. Né? Amém? O Legião Urbana tem uma música, né? Renato Russo, que vocês gostam bastante de Legião Urbana, que eu sei, né? Tem uma música, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então é isso. Amar todos os dias, porque nós temos o hoje. O amanhã a gente não sabe. Amém? Amém? Acho que não tem coisa mais gostosa comigo do que eu sentar com a minha esposa e tomar um café juntamente com ela. Né? Ela acorda cedo para ir para a faculdade e eu faço questão de acordar com ela e ter um tempo, tomar um café juntamente com ela, todos os dias. Para mim, isso é um tesouro. Né? A filha do Silvio Santos, numa entrevista, na verdade, numa entrevista, num programa, lá o pai pergunta, né, o que ela fazia com o dinheiro dela, porque ela falou assim, eu não sei. Né? Para mim, a felicidade não está nas coisas. Né? A felicidade está nas pessoas, está na família, está nos relacionamentos. Amém? Certo? É isso. Né? O que a gente vai levar desse mundo? Absolutamente nada. Nada. Né? Gostaria de levar minhas guitarras para o céu, né? Levar meus CDs, meus VHS, minhas fitas cassete. Mas eu gostaria. Né? Gostaria de levar vocês todos comigo, quando eu morresse. Né? Amém? Então é isso, queridos. No capítulo 23, lá nos versos 1 ao verso 3, olha o que o texto fala, dos versos 1 ao verso 3.
Passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Acho lindo isso. Porque Deus está falando isso para a segunda geração que já tinha saído do Egito, né? A primeira geração que saiu do Egito morreu toda ela no deserto, com exceção de Caleb e Josué, que agora estava aqui no fim dos seus dias. Então, toda essa geração aqui é a segunda geração que agora estava tomando posse de Canaã. E Josué está ensinando esse povo, falando para esse povo, Deus está falando por meio deles: olha, tenham consciência disso, de que aquilo que vocês estão vivendo não é um produto de vocês, não é algo que vem de vocês, é aquilo que eu proporcionei na vida de vocês. Fui eu quem venceu os inimigos de vocês. Agora, o interessante nessa história é que eles tiveram que ir para a guerra. Então, eles que tiveram que matar, eles que tiveram que pegar em espadas, em armas para guerrear. Mas a Bíblia está falando que foi Deus quem deu para eles todas as vitórias na vida deles. Então, a Bíblia não está propondo para mim e para você uma dependência do tipo ventrílogo, né? Onde a gente é simplesmente controlado e a gente faz, né, como se fosse uma marionete na mão de Deus. Não. É Deus quem nos dá a vitória, mas somos nós que temos que acordar todos os dias para trabalhar. Amém? Deus nos dá do seu Espírito, mas somos nós que temos que orar. Deus nos dá do conhecimento, da revelação da sua palavra, mas somos nós que temos que ler a Bíblia. Deus usa as nossas vidas para curar pessoas, mas somos nós que temos que orar pelas pessoas. Com ousadia ou não, temos que orar pelas pessoas. Amém? Como é que funciona com você? Quando aparece alguém que está doente diante de você, você ora por essa pessoa? Ora por ela? Tem a ousadia de orar por essa pessoa? Mesmo não sendo cristã ou não, né? Ore por essas pessoas. Esses tempos, um amigo que é espírita ainda, ele, passando por uma situação de pânico, ele mandou uma mensagem para mim assim: Pipe, ora por mim. Cara, eu estou passando por uma situação de pânico. Cara, e foi muito bom você orar, né? Eu orei por ele, e ele ficou melhor por causa disso. Então, assim, às vezes Deus coloca nas nossas vidas situações e oportunidades, e a gente despreza essas oportunidades. Nós precisamos de ser mais ousados diante dessas oportunidades que aparecem na nossa vida. Amém? Certo? Dentro da igreja. A gente está até querendo, queridos, abrir um grupo para a Gólgota aberto. Aberto para que vocês... tem esse grupo fechado ali, que é um grupo onde que é só para as lideranças mesmo colocarem informações, porque tem gente que não gosta de mensagem, de grupo, não gosta nada disso, ok? Então, assim, não é um grupo obrigatório, é para quem quiser. Amém? É para quem quiser. Mas é aquele grupo lá, para você mandar lá um vídeo interessante, né, de edificação, um testemunho, um pedido de oração, muitas vezes, né? E a gente tem testemunhado tantas respostas de oração nas nossas vidas, como Deus tem respondido orações. Mas é assim, Deus responde orações, Deus não responde aquilo que a gente não ora. Amém? Certo? Eu compartilhei para algumas pessoas lá um presente que Deus me deu essa semana, né? Uma coisa talvez estúpida para muitas pessoas, mas para mim assim foi uma demonstração do amor de Deus pela minha vida. Porque Deus sabe o quanto eu amo animais, amo natureza. E apareceu na minha árvore, assim, na minha janela, assim, queridos, ficou o dia inteiro lá um jacu. Não era um de vocês, era um outro tipo de jacu. Apareceu lá aquele jacu, eu olhei assim e falei assim, que é isso aí, né? Aí, quando eu olhei, gente, mais um jacu, ó. Um jacu de quase 1 metro de comprimento, o bicho, assim, né, cara? E ele ficou o dia inteiro na minha janela ali, ó, né? E eu, cara, a hora que eu vi ele, né, mandei já recado no grupo da célula, olha aqui, gente, né?
Aí teve uns que ficaram me zoando lá, mas Deus vai castigar vocês. Né? Fiquei o dia inteiro assim, cara. Daí toda hora assim eu ia lá na janela e ficava olhando para ele, né? E ele dormiu ali com a gente ali, entendeu? E aí para mim assim, lasque-se vocês, mas para mim Deus me deu um jacu de presente por um dia. Mas você sabe que é isso, é ser grato a Deus, sabe, pelas pequenas coisas, pelas coisas bobas, estúpidas. Porque isso que o Lucas estava falando aqui, de que hoje nós temos um tipo de evangelho que traz para a igreja uma insatisfação com as pequenas coisas, com as coisas simples da vida. A gente vive em busca de bênção, de bênção, de bênção. Um dia ter sucesso, um dia ter dinheiro, um dia ter recursos para daí, a partir de então, a gente ser feliz. Eu vi um meme essa semana, que era assim, o cara falando assim, a diferença entre o pobre e o rico. Né? O pobre é aquele cara que mora na beira de um rio e fica pescando o dia inteiro. O rico é um cara que trabalha a vida inteira para, quando ficar velho, comprar uma casa na beira do rio para ficar pescando o dia inteiro. Entende? Então, assim, o dinheiro existe para nos servir, mas independente do dinheiro ou não, a vida está aí. E tem coisas na vida que é essa graça que Deus nos dá todos os dias. Saúde é graça. Acordar todos os dias é graça. Ter uma casa é graça, ter alimento é graça. E nós precisamos ser extremamente felizes por isso. Então, se tem coisas na tua vida, querido, que está roubando a tua alegria, das coisas simples da sua vida, é hora de você se voltar contra isso, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Seja feliz com as pequenas coisas. Nós não sabemos nem se nós temos um amanhã. Temos um amanhã em Cristo, obviamente, mas amém. Trabalhemos todos os dias e sejamos felizes com as coisas que nós temos, mas especialmente sejamos felizes pelo maior presente que nós temos, que é o Senhor Jesus habitando em nossas vidas. Acordar todos os dias tendo Jesus, ai, como é bom quando eu acordo de manhã, assim, eu abro meus olhos, primeira coisa eu penso nele. E eu falo para ele todos os dias, eu te amo, você é a minha vida, você é o meu tudo. Eu te amo, Senhor Jesus. Amém? Certo? Todos os dias, queridos. Todos os dias. Quando vai dormir, a mesma coisa. Senhor Jesus, cuida do meu sono, cuida da minha casa. Amém? Amém? Muitos dormem e não acordam, queridos. Então, se for para eu não acordar na minha cama, é que eu acordo na tua presença. Que não seja um lugar de chamas, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, Josué está falando, deixando claro para eles que era para eles não confiarem na força deles, mas que eles tivessem a convicção absoluta que de tudo aquilo que aconteceu, as vitórias deles sobre aqueles povos e a terra que agora eles estavam usufruindo, isso era fruto da graça de Deus na vida deles. Era Deus cumprindo a sua vontade e a sua promessa na vida deles. Então é isso que me traz conforto, porque eu sei que a minha salvação, aquilo que Deus prometeu para mim e para vocês, queridos, não depende de nós. Depende daquele que prometeu. Aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Isso sim você toma posse. E toma posse com todas as forças da sua vida. Tome posse disso, porque o céu já pertence a você. Nós já temos uma terra prometida em Cristo Jesus que nos aguarda, aonde viveremos por toda a eternidade, junto com o nosso Deus. Aí no último capítulo, queridos, no capítulo 24, a partir do verso 1, encerrando o livro, o texto diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros
deuses. Então a gente tem que entender esse contexto, porque esse contexto diz muito sobre mim, sobre você e sobre a soberania de Deus, a salvação que procede da parte de Deus. Porque quando a gente olha para a vida de Abraão, para a vida de Terá, que era o pai de Abraão, a gente entende que Abraão vivia dentro de um contexto idólatra, de paganismo, de vários deuses. E pelo que o texto está indicando, o próprio Abraão provavelmente era um desses caras que também adoravam a outros deuses, juntamente com seu pai. Então toda a família e aquele contexto vivia dentro de um contexto pagão, de um contexto de idolatrar a outros deuses. E eu acho tremendo isso, porque isso aqui indica que é um Deus que vai atrás de um homem que está afundado no paganismo, afundado na adoração a outros deuses, e ele se revela para esse cara que está ali nesse contexto. Então, a impressão que muitas vezes a gente tem é que Abraão era um cara que cria em Deus, aí Deus então dá um chamado para um cara que cria em Deus. E o contexto está dizendo o contrário, que era um cara que não cria no único Deus, era um cara que acreditava em outros deuses, e o próprio Deus, o único Deus, se revela para ele e dá para ele um chamado, uma promessa. Então, o que Abraão tinha feito para receber da parte de Deus uma promessa? Absolutamente nada. Não havia nada em Abraão que atraísse o amor de Deus por ele. Deus simplesmente o amou porque Deus é amor e Deus soberanamente escolheu ele dentre de todos aqueles pagãos que haviam ali. Por que Deus não chamou outros? Porque somente Abraão, enquanto toda aquela civilização estava fundada no paganismo, não, Deus escolhe esse homem idoso, casado com uma mulher estéril, que não podia ter filhos, e ele fala assim, olha, de você que vive nesse paganismo aí, de você, eu farei uma grande nação. E Deus faz uma aliança com esse cara. E uma aliança que não está baseada nele, uma aliança que está baseada no seu chamado, na sua soberania, na sua eleição. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Quando falam da gente confiar, de alguma forma, que a salvação é algo que pertence à mão do homem, quando algumas teologias propõem essa questão do livre-arbítrio, né, de que você tem que ter livre-arbítrio, eu não confio no livre-arbítrio para a minha vida. Entendeu? Se existe um suposto livre-arbítrio para mim, eu quero distância dele para a minha vida. Eu prefiro todos os dias dormir, acordar e viver a minha vida confiando que toda salvação pertence a Deus, porque eu não queria Deus, eu não amava Deus, eu queria distância de Deus. Quando me falavam de crente, eu fazia... Eu queria distância. Se eu puder dar uma pedrada num crente, eu dava. Entendeu? Não queria saber de crente na minha vida. Não queria saber disso. Mas eu glorifico a Deus, porque em todo o tempo, mesmo eu estando lá, no meio daqueles punks fedidos, eu estava lá, ele, pleonasmo isso, ele olhou para mim assim, e ele falou assim, você, né? O Lucas falou uma coisa interessante domingo passado, que eu nunca tinha pensado nessa coisa, né, de como, dentro daquilo que Deus chama, né, as pessoas, aí Deus chama um punk, que era totalmente contra o sistema, contra a autoridade, contra alistamento militar obrigatório, contra voto obrigatório, odiava a guerra, né, tinha todas essas questões, odiava o governo, né. Aí hoje, quando eu vejo alguns punks aí defendendo o partido político, eu fico louco da cara. Eu falei assim, cara, você opte, então abandone, tire essa questão de punk da tua vida e vira um militante, pronto, acabou, é bonito, aí beleza. Agora, o cara é punk, né, e vem militar, partido político, cara, meu Deus do céu, isso é uma aberração para os punks dos anos 80. O punk não votava, a gente tinha o gosto de ir todo... Na eleição, a gente chegava assim, no nosso cartão de voto, que era no papel antigamente, né, você riscava, assim, ó, fazia um risco em cima, né, fazia risco. Quando a gente foi para se alistar no quartel, teve amigo meu que falou que era homossexual. Mentiu só para não servir, de tanta raiva que nós tínhamos. Entendeu? A gente odiava sistema militar, a gente odiava essas coisas. Agora, não. O cara está ali defendendo o voto, o cara está defendendo censura, o cara defende o Estado. Teve um que eu bati boca com ele esse dia, eu falei, cara, desde quando, cara, punk defende o Estado? O punk quer que o Estado se lasque.
Entendeu? Desde quando isso? Entendeu? Mas é um novo tipo, né? Como é que fala? É punk trans isso daí, né? Sei lá. Mudou as definições. Então é isso. Então Deus chama um cara que era contra todas essas coisas, um cara para pregar hoje a submissão absoluta à soberania de Deus. E que Ele é soberano. Eu não vou ganhar dele. Eu vou apanhar dele todas as vezes. Se eu tentar qualquer queda de braço com Deus, eu vou levar uma surra dele. Entendeu? E por que eu vou ser esse idiota que vou brigar com aquele que me ama? Por que eu vou brigar com aquele que só quer o meu bem? Por que eu vou brigar com alguém que deu a vida por mim? Por que eu vou brigar com alguém que me deu o céu? Me deu promessas, me deu a certeza do mundo vindouro. Por quê? Por que eu vou brigar com o cara que me ama, apesar de mim mesmo, apesar de todas as minhas falhas diárias, o pecador miserável que eu sou? Por que eu vou brigar com esse cara? Por quê? Continuando, queridos, no verso 3, mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então Deus está falando que foi ele quem tirou Abraão. Abraão não simplesmente decidiu sair de lá, mas Deus, com a sua soberania, tirou Abraão da terra pagã em que ele vivia. Então enviei Moisés a Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Então o tempo todo, quem que é o soberano que está agindo? O Senhor Deus agindo. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Acho lindo isso, Deus falando, é eu que estou agindo na vida de vocês. Por isso que a igreja, ela é chamada, e o chamado dela é glorificar a esse Deus, amar a esse Deus. Por isso que o tipo de púlpito que é antropocêntrico, né, que é fundamentado no ego do homem, no coração do homem, que tudo é o homem, é o homem, é o homem, é o homem, isso daí é uma abominação diante das Escrituras. O ensino das Escrituras é que nós entendamos a nossa condição de seres pecadores, miseráveis homens e mulheres que somos, e que precisamos desesperadamente da graça de Deus nas nossas vidas, que é a única forma de sermos salvos. A única forma de sermos salvos. Então, quando a gente vê aqui Deus agindo, é isso o tempo todo. Aqui é graça sendo manifesta. É graça sendo manifesta. Porque olha que o texto, continuando, vamos olhar o que o texto está falando. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Aleluia. Então, mais uma vez, Deus manifestando a sua soberania, o seu amor e a sua graça diante de tudo aquilo ali. Tem cadeiras aqui na frente, queridos. Fique à vontade. Continuando. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Aleluia. Então,
eles podiam se firmar no poder, na força do seu exército, e Deus está falando assim, olha, não foram as armas que vocês usaram que deu a vitória para vocês. Foi a minha força, foi o meu poder, foi a minha vontade, o meu querer. No verso 13, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então é isso, queridos. Na nossa vida, nada foi aquilo que a gente plantou. Tudo é graça de Deus. Tudo é fruto da soberania e do amor de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Amém? A minha casa, eu tenho que ser grato por ter uma casa, eu tenho que ser grato por ter um carro, eu tenho que ser grato por ter vida, por ter saúde, porque tudo isso é graça de Deus na minha vida. É provisão de Deus na minha vida. O problema é que a gente fica em busca de outras coisas e nós não conseguimos ser gratos a Deus por causa dessas coisas. Amém? Eu já vi quantos crentes de teologia da prosperidade falam assim, tudo posso naquele que me fortalece, até ele passar dificuldade financeira. E aí, quando ele passa dificuldade financeira, ele fica bravo com Deus. Fala, Deus está falando comigo. E ele não entende que quando Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando assim, olha, aprendi a passar frio, a passar fome, aprendi com todas as dificuldades na minha vida, aprendi na nudez, com roupa, em prisões. E ele fala isso. Em tudo aprendi a ser grato. E aí ele fala, em tudo posso, naquele que me fortalece. Aleluia. Então, Deus me fortalece quando eu tenho roupa, Deus me fortalece quando eu estou nu. Deus me fortalece quando eu tenho comida, Deus me fortalece quando eu não tenho comida. Deus me fortalece. Ele é a minha força. Amém? Então nós precisamos riscar do nosso vocabulário, da nossa lista, a palavra murmuração. A chocarrice, a maledicência. Amém? Precisamos riscar do nosso vocabulário. Eu já falei isso, acho que umas centenas de vezes, né? Uma das coisas que eu admiro no Seishonoye é uma filosofia que eles têm. Alguém sabe o que é Seishonoye? Eu falei o quê? Sheisho? Seishonoye? Seishonoye. Seishonoye. É difícil falar. Fala 20 vezes essa palavra uma atrás da outra para ver se sai certo. Seishonoye. Alguém não conhece Seishonoye? Todo mundo conhece? Ah, seus pagãos. Então, a Seishonoye tem uma filosofia interessante, que é essa filosofia de que tudo dá graças, literalmente mesmo. De que é grato, sempre é grato por tudo. Né? E às vezes nós que deveríamos, mais do que nunca, encarnar essa filosofia na nossa vida, né, essa verdade na nossa vida, a gente tem essa dificuldade de ser grato a Deus. Né? Amém? Foi assim que lhes dei uma... onde é que eu parei? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogam fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E aí aqui é uma das coisas que me deixa de cara nesse texto. Entende? Porque aqui o que o texto indica é que o povo tinha experimentado tudo, aqueles 40 anos no deserto, sabiam do juízo de Deus, de como que Deus lidava com a traição, com a rebeldia, com a revolta, com a murmuração, com a adoração diante de outros deuses. Essa é a revelação do Novo Testamento. Né? A revelação do Novo Testamento é isso. Não existe outros deuses, só existe um único Deus, e todo sacrifício, as carnes sacrificadas aos deuses, que era proibido em Israel, Paulo ele vem e fala assim, olha, querido, não existe outro Deus. Todas essas carnes que são sacrificadas a esses outros supostos deuses, Paulo fala claramente, isso é oferecido aos demônios. Ele fala com essas palavras, demônios, não é outros deuses, porque biblicamente não existe outro Deus. A gente já falou isso. Só existe um único Deus, Elohim, em sua pluralidade composta, que se revela na pessoa do Pai, na pessoa
do Filho, na pessoa do Espírito Santo, que viviam essa relação de amor por toda a eternidade, e não por necessidade, mas por uma expressão do seu amor, decide criar a todos nós. Com um projeto, um propósito eterno, de uma família de filhos semelhantes a Jesus. O projeto eterno de Deus sempre foi Jesus, que todos nós fôssemos como Jesus. Esqueçam Adão. Esqueçam Adão. Adão era um homem da terra. Adão era um homem que tinha sexualidade. Adão era um homem que precisava comer, beber, dormir para descansar. Adão era um homem feito para a terra. A igreja, os filhos de Deus, João fala que não nasceram da carne e nem da vontade da carne, ou seja, não são aqueles que nasceram de uma questão de uma reprodução sexual, mas são aqueles que nasceram do Espírito de Deus, por sua vontade soberana, ou seja, não foi da minha vontade, mas foi da vontade dele que eu nascesse e você nascesse do Espírito, para que nós fôssemos semelhantes a Jesus por toda a eternidade. Esse corpo é um corpo que precisa ser revestido de imortalidade, do celestial, daquilo que vem do trono de Deus, para que nós possamos viver eternamente na presença desse Deus, adquirindo esse estilo de vida, essa vida que é o próprio Jesus vivendo em cada um de nós. Aleluia e amém. Amém? Alguns teólogos acham, esses caras são burros, esses caras acham mesmo que o projeto de Deus é que a gente volte lá para o Éden. Lá para o Éden. O projeto de Deus não é o Éden nunca foi um projeto final da parte de Deus. Não é. E sim, a eternidade. Aqueles que foram salvos pela sua graça. Ninguém, absolutamente nenhum ser humano, vai entrar nos portões da eternidade porque fez alguma coisa para que isso acontecesse. Às vezes, quando eu falo nos seminários a respeito da salvação de crianças, que existe um conceito teológico, um conceito que muitas vezes algumas pessoas têm, de que as crianças vão para o céu porque não têm pecado. E esse é um conceito não bíblico. Biblicamente falando, não importa, todos os seres humanos foram concebidos em pecado. Porque o pecado não é um ato. O pecado é uma condição. Vocês entenderam isso? Ah, mas uma criança não tem consciência. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não está tratando de consciência ou inconsciência. Não importa se as pessoas têm consciência do pecado. Porque senão a gente vai ter que concluir que o pecado passou a existir somente a partir da lei. Que vem a lei de Deus e a lei revela então o pecado. O caráter de Deus. Mas antes da lei, o pecado existia. E o pecado ele é uma condição. Não importa se eu e você fazemos coisas ou não fazemos coisas. O nosso problema diante de Deus não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. É isso que o Atmani fala no seu livro A Vida Cristã Normal. O que Deus precisou resolver é aquilo que nós somos. A condição em que cada um de nós é concebido lá no ventre das nossas mães. É por isso que eu sou radicalmente contrário a qualquer tipo de aborto. Talvez o único tipo de aborto que eu abro uma exceção seja quando só existe a situação em que ou a mãe ou o filho não tem como dois sobreviverem. É a escolha de Sofia. Olha, ou é a mãe que sobrevive ou é o filho. O pai não tem como escolher. Os dois. Se optar pelos dois, os dois vão morrer. Somente um. Essa é a única condição em que eu acato talvez a possibilidade do aborto. Por quê? Porque todo ser humano é, por definição, um ser humano desde a sua concepção. Na perspectiva bíblica. Em que momento que nós recebemos o nosso espírito? Em que momento que nós recebemos a nossa identidade?
Alguns acreditam que isso só acontece depois que o bebê sai de dentro da mãe. Eu vi um vídeo de uma menina num debate, eu achei uma coisa muito absurda aquilo. Ela falou assim, olha, se um bebê, né, nasce de uma situação de um aborto espontâneo, né, de 6 meses de idade, essa criança tem que receber todo o amparo médico por direito ou não? Ou, de repente, o médico pode falar assim, de 6 meses não precisamos fazer nenhum tipo de movimento. O que a lei obriga? Que toda a assistência médica é obrigatório que se dê a essa criança, com 6 meses de idade. Se ela nasceu num aborto não provocado, né, nasceu com 6 meses, ela tem que receber toda a assistência legal, médica, certo? E aí o que perguntaram para a abortista é que se, numa condição em que está acontecendo um aborto provocado, e de repente o médico erra a injeção, erra o coração, e a criança nasce viva. Essa criança tem os mesmos direitos que uma criança que não é fruto de um aborto provocado? Ela tem os mesmos direitos legais? Sabe o que essa louca do Satanás falou? Falou que não. Porque já tinham definido que ela não era um ser humano. E por isso podia abortar. Então isso é coisa de gente louca, gente maluca, gente que relativizou em absoluto o valor do ser humano de maneira intrínseca. O nosso valor é intrínseco, desde a sua concepção. Não importa se tem 3 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, o valor é intrínseco. E a lei brasileira defende o feto, o bebê, por definição, ele tem direito à assistência médica, à vida, a todo cuidado, quando não é de um aborto, quando é fruto de um aborto espontâneo. Quando é de um aborto provocado, perde os direitos. Porque, por definição, aquela criança, ou aquele bebê, aquele feto, foi definido como não tendo direitos. É isso, é isso. Continuando, queridos. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram ali do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, o que tudo indica no texto é que eles, ainda que estivessem presenciado tudo o que Deus tinha feito por causa do pecado de Israel, daqueles 40 anos, tudo indicava que ainda havia um tipo de idolatria cultural fazendo parte do coração dessa segunda geração. Alguns ainda podiam conservar dentro de suas casas alguns deuses que eles haviam trazido lá do Egito. Ou o coração deles ainda talvez sentisse saudade daquele tempo do Egito. E é isso que eu acho interessante, é que Deus continua amando esses caras. Deus continua amando pessoas como eu e como você. Apesar de toda a nossa infidelidade, é esse Deus que está se revelando aqui nas Escrituras. Um Deus que continua amando Israel, mesmo tendo feito tudo aquilo por eles, ter vencido os inimigos por eles, ter trazido eles para a terra da promessa. E ainda esses daí, apesar de tudo isso, ainda conservavam em suas vidas a adoração a outros deuses, lá do Egito, que os seus pais adoravam. E Deus, então, está falando para eles, olha, vocês precisam tirar isso das suas vidas e confiar unicamente em mim. Então, às vezes, a gente tem os nossos deuses, que não necessariamente são deuses nominais, né? Odin, Ra, algumas coisas assim, mas a gente tem outros tipos de Deus na nossa vida. Qual o tipo de Deus que a gente confia na nossa vida ao invés de confiar no Senhor? Em que, afinal de contas, nós confiamos? Lá no verso 19, queridos, eles respondem, então, positivamente
para Deus, de que eles serviriam a Deus, mas eu acho uma coisa interessante quando Josué diz assim no verso 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Então Deus está apontando para eles: olha, vocês não têm condições. Então nós não temos condições de sermos fiéis a Deus. E por não termos condições de sermos fiéis a Deus, por isso que eu acho estúpida essa ideia de nós confiarmos em nós mesmos, de nós confiarmos em nosso suposto livre-arbítrio. É por isso que eu preciso confiar unicamente no Deus da salvação, no Deus que é soberano, no Deus que me salva, apesar de mim mesmo, que se depender de mim eu estou lascado. Eu estou lascado. Sempre eu faço essa pergunta nos seminários, pessoal de todos os tipos de denominações, né? Especialmente de cunho pentecostal, e sempre eu pergunto: se você tem um cara que a vida inteira dele cometeu crimes, pecados, todo tipo de... Os 10 mandamentos para ele foi fichinha. E lá nos seus 80 anos, ele se arrepende dos seus pecados. E você tem um outro lado, um cara que nasceu na igreja, serviu a Deus a vida inteira, amou a Deus a vida inteira, deu sua vida servindo a Deus durante toda a sua vida. No final da sua vida, com 80 anos de idade, ele comete um deslize. Ele comete um pecado, que aos olhos da igreja talvez seja um pecado imperdoável para muitos. E morre naquela condição. E eu sempre pergunto: qual deles foi para o céu? E a grande maioria responde: o primeiro. E o segundo? Foi para o inferno. Por quê? Porque ele morreu numa condição de pecado. Eu acho isso de uma estupidez tão grande. Essas pessoas nunca entenderam a salvação, nunca entenderam a graça. Porque o que elas estão dizendo é que a salvação delas depende delas. Então, queridos, nós temos que todos os dias orar a Deus para ter a sorte de que quando Deus nos chamar para a eternidade, quando o fio de prata for cortado, nós precisamos estar 100%. Porque Deus o livre, né? Sair de casa brigado com a mulher, sair de casa brigado com a mulher, você já sai debaixo de maldição. A Bíblia fala que quando a gente briga com a esposa, Deus não escuta nem nossas orações. Imagine isso, né? Nem as nossas orações Ele escuta. A Bíblia fala isso, olha, para que as suas orações não sejam impedidas. Então a gente tem que, né? Queridos. Eu gosto quando o Cláudio Duarte fala, né, que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você é feliz demais, Adão. Vou te arrumar um problema. Dorme aí, né? Não, brincadeira. Para mim é uma brincadeira, amor. Queridos, encerrando, vai falar sobre a morte de Josué. Josué morre, o sumo sacerdote também, que estava ali, que era Eleazar, também morre, e assim encerra o livro. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? 3 coisas para encerrar. Primeira coisa, que é Deus quem nos liberta, não somos nós. A libertação não vem do poder humano. Eu sempre falo para vocês que a vida cristã é impossível ser vivida por alguém que não é nascido de novo. Impossível. Esqueça isso. Ninguém que não é nascido de novo pode vivenciar a vida cristã. Porque a vida cristã, ela é uma condição. Ela é uma natureza que é trazida para dentro de cada um de nós pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode proporcionar na minha vida e na tua vida aquilo que nós chamamos de vida cristã. O fruto do Espírito, o caráter de Cristo dentro de cada um de nós. Isso não pode ser simplesmente algo que nós produzimos por nós mesmos. É Ele quem produz em nós a vida cristã.
Amém? Então, quando alguns falam assim, eu conheço ateu ali que é muito mais cristão do que os cristãos. Pare. Pare. Não fale esse tipo de besteira, porque nenhum ateu é cristão por essência. Ele tem atitudes cristãs? Que seja. Mas o cristianismo não é uma atitude, o cristianismo é uma natureza. A fé cristã é uma natureza. A natureza divina, trazida para dentro de cada um de nós. E isso não traz sobre o cristão um tipo de impecabilidade, de que ele não comete erros. Eu posso aqui viver uma condição de talvez ter mais caráter do que muitos de nós. Entendeu? Eu conheço muita gente que é ateia e talvez tenha mais caráter do que eu. Aí Josh McDowell fala assim, a diferença entre um e o outro, sabe qual é? É que eu sou salvo da minha condição de pecador de que eu era. E agora sou santo em Cristo Jesus. Enquanto que aqui permanece na condição de pecador, separado da glória de Deus, que precisa se arrepender de todos os seus pecados, para receber de Cristo a salvação e o selo do Espírito. Amém? A segunda coisa é que é Deus quem vence os nossos inimigos. Eu acho lindo quando Jesus está entrando em Jerusalém, se aproximando da crucificação, e ele fala assim, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele declara isso. Daí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,15, ele fala assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Jesus, ele vence todos os nossos inimigos naquela cruz. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Amém? Certo? Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra os demônios. Contra Satanás e todos os seus anjos. Nós lutamos contra eles todos os dias. Lutamos de que forma? Com a nossa vida de oração. A Bíblia nos dá, queridos, uma ferramenta poderosa para que nós possamos vencer Satanás. Além da nossa fé, da nossa posição, isso é uma das coisas que a gente precisa entender claramente em Deus, é a nossa condição, porque Satanás quer sempre minar a nossa condição, a nossa posição em Cristo Jesus. Uma das coisas que eu falo para todos vocês, queridos, desde o Moisésinho, para todos os adultos nesse lugar, a Bíblia fala uma coisa, que nós temos a autoridade sobre todos os demônios. Amém? Todos os demônios. Eles estão debaixo dos nossos pés. Não é ao contrário. Satanás, o único poder que ele tem para comigo e para com você é a intimidação da nossa posição. É dizer que você não tem autoridade. E a Bíblia fala que se você está em Cristo, você tem toda a autoridade sobre todos os espíritos desse mundo. Então não tem isso. Se tem alguém endemoniado, pode ir, querido. Vá lá, coloque a mão e expulse em nome de Jesus. Amém? Certo? Amém? Amém, Michuruco. Vou orar para vocês terem oportunidades essa semana. Amém? Toma posse. E a terceira coisa, queridos, que eu acho que é aí que nós temos que sempre estar com nossos pés, a nossa fé, a nossa vida fundamentada. É que Deus sempre será fiel, apesar da nossa infidelidade. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Amém? Repita comigo. Vamos falar, repita comigo na primeira pessoa. Mas fiel é o Senhor, que me confirmará e me guardará do maligno. Então, se a Bíblia está falando que Deus guarda você do maligno, o maligno tem poder sobre a tua vida? Tem ou não tem? Amém? Então a gente precisa dizer isso para ele todo dia. Falar, olha, você não tem poder na minha vida. Amém? Quando o diabo tenta aparecer lá em casa, às vezes manifestar algumas coisas, a Kátia é testemunha. O meu posicionamento na hora já é em oração. Eu falo, olha, aqui não é tua casa, aqui não é teu lugar, meu filho. Vaza daqui. Vai lá para a casa dos outros, lá que estão precisando aprender. Né? Te dou 100 nomes ali para você ir visitar.
Mas aqui não, querido. Aqui você está perdendo o teu tempo. Amém? Amém? Toma posse, em nome de Jesus. E por último, 2 Timóteo 2,3, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não depende da nossa fidelidade, mas de quem Ele é. Amém?